De Minas e a Vale fecham um acordo bilionário de compensação de danos do desastre de Brumadinho. O vulcão Etna desperta mais uma vez na ilha italiana da Sicília. O presidente Joe Biden põe fim à política internacional que afastou os Estados Unidos de seus aliados históricos. O mega vazamento de dados de mais de 200 milhões de brasileiros desafia a Polícia Federal. E os brasileiros recebem a conta do plano de saúde com reajustes acumulados. Agora, no Jornal Nacional. Milhões de brasileiros estão recebendo agora um boleto de cobrança capaz de provocar arrepios. Chegou a conta do plano de saúde, que não sofria reajuste desde 2019. A Janaína é dona de uma cafeteria que chegou a fechar durante a pandemia. Para ela, não tem sido nada fácil pagar as contas, especialmente uma. A gente senta, para fechar as contas do mês e eu falei assim, nossa, olha o aumento do meu plano de saúde. A Janaína e cerca de 20 milhões de usuários de planos de saúde tiveram o reajuste anual suspenso entre setembro e dezembro do ano passado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar diz que tomou essa decisão para dar alívio financeiro aos consumidores e determinou que o valor do reajuste do ano passado fosse pago somente a partir de janeiro deste ano, em 12 parcelas, para minimizar o impacto para os beneficiários. O plano da Janaína passou de R$ 422 para R$ 704. O valor inclui R$ 232 pelo reajuste anual e a mudança de faixa etária, já que ela fez 44 anos em agosto. E, além disso, tem a cobrança da primeira de 12 parcelas de R$ 49, referente ao aumento adiado pelas operadoras. Um café amargo para a Janaína. Para mim foi muito discrepante. Deu uma mexida muito grande no meu orçamento. O reajuste dos planos de saúde em janeiro pegou milhões de brasileiros de surpresa. As reclamações no Procon e em instituições de defesa do consumidor dispararam. Muita gente vem tentando negociar uma redução do valor. Outros querem simplesmente entender como foi feita essa conta. A ANS diz que determinou às empresas que expliquem nos boletos exatamente o que está sendo cobrado. O Instituto de Defesa do Consumidor simulou vários cenários do impacto na vida de milhões de brasileiros. O estudo mostra que, ao somar o valor parcelado, as mensalidades de quem teve o reajuste suspenso subiram muito acima da inflação. Por exemplo, quem fez 39 anos e pagava R$ 441 de plano de saúde teve um reajuste anual médio de 20%. A mensalidade passou assim para R$ 529. Só que com a mudança de faixa etária, teve ainda um adicional de 14,5%, sem contar R$ 29 pelo reajuste anual suspenso no ano passado e outros R$ 25 referentes à suspensão do aumento por causa da idade. Parcelas a serem pagas durante 12 meses. No fim, a conta foi para R$ 660,91, quase 50% a mais. A diretora do IDEC, Tereza Liporassi, diz que faltou transparência na definição dos reajustes. Do lado de cá, nós temos os números claros, da dificuldade dos consumidores, os consumidores com perdas de emprego, redução de renda, continuando honrando seus compromissos com as suas operadoras, querendo manter, mas do lado de lá, nós não temos essas informações claras que justifiquem tamanho patamar. A fisioterapeuta Maria Eugênia levou um susto com o aumento de 40%. Uma pessoa que paga um plano de saúde 30 anos, e na hora que mais precisa, aí começa a ficar um valor exorbitante que a gente não dá conta, As associações das operadoras de saúde, FenaSaúde e Abrange, não quiseram gravar entrevista. Em notas afirmam que os reajustes refletem o impacto do aumento de custos em 2018 e 2019, período anterior à pandemia, e que a maioria dos contratos teve percentuais próximos da média histórica. Para Janaína, o valor do plano de saúde ficou insustentável
E ela já está preocupada com o próximo reajuste em setembro. Eu estou calculando que até o final do ano eu esteja pagando pelo menos uns 850 de plano de saúde. Já estou preocupada lá na frente. Com certeza pesa, não tem como. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, e da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disseram hoje que o Congresso pode aprovar a reforma tributária num prazo de 6 a 8 meses. Eles se reuniram com o presidente da comissão que discute o tema no Congresso, o senador Roberto Rocha, do PSDB, e com o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também do Progressistas. O texto enviado pelo governo prevê a unificação de 2 impostos, PIS e COFINS, e a criação de um novo tributo sobre o valor agregado. Na comissão, os parlamentares discutem unificar ainda mais tributos. Ano passado, o governo federal deixou de usar quase 40 milhões de reais para combater a Covid. Dinheiro que está fazendo muita falta em vários municípios do país, como Parintins, segunda maior cidade do Amazonas. Os 2 irmãos da dona Linéia estão internados e precisam de leitos de UTI, que o hospital da cidade não tem. No caso de todos que estão lá entubados, estão precisando, estou falando só pelos 2, que são meus parentes, eu estou falando por todos que estão entubados, que nesse momento precisa de uma UTI. Com o dinheiro das emendas que não foi usado, seria possível, por exemplo, bancar 23.144 diárias de UTIs para a Covid, ou ter comprado equipamentos hospitalares, ou oxigênio hospitalar. Deputados e senadores têm direito a indicar, por meio de emendas parlamentares, a aplicação de recursos em suas regiões, como a construção de pontes, reforma de escolas. No ano passado, governo e Congresso concordaram em mudar parte do destino desses recursos para ajudar no combate à pandemia. Um levantamento do G1 mostrou que o governo deixou de usar 37 milhões de reais. E como o governo não indicou uma destinação, o dinheiro não foi usado nem para combater a pandemia, nem para as emendas parlamentares. Uma medida provisória editada em julho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro permitia o uso do dinheiro das emendas para o combate à Covid. A MP caducou em novembro, sem ser aprovada pelo Congresso. E os recursos foram bloqueados e não poderão mais ser gastos. O deputado Felipe Carreiras, do PSB, autorizou o remanejamento de 5 milhões de reais de suas emendas. Nada foi usado. Acho que foi uma falha do Parlamento, da Câmara, como também do governo federal, que mesmo assim, com a MP caducando, poderia ter tido a iniciativa de ter corrigido esse erro. E repito, quem está sendo penalizado é o povo. A deputada Tabata Amaral, do PDT, autorizou que quase 9 milhões de reais fossem para o combate à Covid. Mas 4 milhões de reais não foram usados nem devolvidos. Ela apresentou um projeto para que o dinheiro ainda possa ser utilizado. É um recurso que faz muita falta. Imaginem quantas pessoas poderiam ter sido melhor atendidas ou quantas vidas poderiam ter sido salvas caso o recurso houvesse chegado. Continuarei lutando por uma solução e, se for necessário, vou à justiça. O cientista político Cláudio Couto diz que os parlamentares deveriam ser os maiores interessados em tentar encontrar uma solução, em usar os recursos. Dinheiro que, segundo ele, não poderia ter sido ignorado pelo governo. Não conseguir gastar o dinheiro do orçamento é um sinal de incompetência. E não conseguir fazer a política necessária para gastar esse dinheiro também é. Recursos que poderiam ter, claro, salvo vidas, foram simplesmente destinados para o Tesouro Nacional. Nós procuramos os Ministérios da Saúde e da Economia, mas eles não se manifestaram. Um estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que a maneira mais barata de salvar vidas e controlar a pandemia, até que vacinas sejam disponibilizadas para grande parte da população, são os testes em massa, seguidos de 2 semanas de isolamento para quem testar positivo. A Cruz Vermelha Internacional anunciou um plano para ajudar a vacinar 500 milhões de pessoas nos países mais pobres. A Cruz Vermelha destacou que o atual desequilíbrio na distribuição global de doses pode prolongar e agravar a pandemia. Israel já imunizou 35% da população, 3 milhões e 300 mil pessoas. 1 milhão e 900 mil já receberam a segunda dose. E hoje, o governo israelense ampliou a vacinação para todos os cidadãos acima de 16 anos.
E começou hoje no Reino Unido um estudo para avaliar os efeitos da combinação de doses de vacinas diferentes. O governo britânico entendeu a importância dessa pesquisa. Investiu 7 milhões de libras, o equivalente a 50 milhões de reais. Participam 800 voluntários da Inglaterra, todos com mais de 50 anos e que ainda não foram vacinados. Os pesquisadores vão testar primeiro a combinação das duas vacinas que já estão sendo usadas aqui no Reino Unido, a da Oxford AstraZeneca e a da Pfizer-BioNTech. Por exemplo, uma primeira dose de uma vacina e 28 dias depois, uma segunda dose da outra, e vice-versa. E também com intervalo maior, de 12 semanas. Imagine alguém que receba a vacina X e, por qualquer problema, essa vacina não esteja mais disponível na hora da segunda dose. Só tem a vacina Y. Seria uma grande vantagem poder usar vacinas diferentes, diz o chefe da pesquisa, o professor de Oxford, Matthew Snape. A pesquisa vai durar pouco mais de um ano e os primeiros resultados devem sair a partir de junho. Isso pode abrir caminho para uma vacinação bem mais flexível no mundo todo. O uso de uma combinação de vacinas diferentes já deu certo, por exemplo, no combate ao vírus do Ebola. Por enquanto, nada muda. Cada pessoa segue recebendo 2 doses de um mesmo laboratório. Em dezembro, pesquisadores britânicos e russos se juntaram para investigar a combinação da vacina Oxford AstraZeneca com a Sputnik, que usa uma tecnologia bem parecida. O resultado parcial dessa outra pesquisa deve sair no mês que vem. A Johnson & Johnson pediu à agência americana que regula medicamentos e alimentos que autorize o uso emergencial da vacina anti-Covid que desenvolveu. Por enquanto, os Estados Unidos aplicam vacinas da Moderna e da Pfizer-BioNTech. A imunização contra a Covid depende da colaboração e do desprendimento de um grupo grande de cidadãos. A espetadinha no braço foi no fim de novembro e Dona Clara está na maior euforia até hoje. Como todas as outras doenças no mundo até hoje, né, foi sempre uma festa, uma grande vitória da ciência descobrir a vacina contra todas as doenças. Não poderia ser diferente com essa agora, não tem motivo. Moradora de BH, ela faz parte de um grupo de quase 44 mil voluntários de 8 países, entre eles mais de 14 mil idosos, que estão testando a eficácia da vacina desenvolvida pelo laboratório Janssen, da Johnson & Johnson. Dona Clara diz que precisava fazer esse gesto por tanta gente que tem a saúde mais fragilizada como ela. Eu tenho 70 anos e eu tenho uma mutação genética chamada trombofilia. Eu tenho uma probabilidade de desenvolver uma trombose maior do que quem não tem a trombofilia. Então, eu me considero 2 vezes de risco. A vacina da Johnson & Johnson usa o vírus que causa o resfriado enfraquecido. Ele carrega uma parte do novo coronavírus, que é injetada no nosso corpo e estimula o organismo a produzir anticorpos contra o invasor. Uma das vantagens da vacina é que uma dose pode ser suficiente para a proteção. A farmacêutica que desenvolveu a vacina conta com o suporte de instituições de pesquisa pelo mundo, como a Universidade Federal de Minas Gerais, para acompanhar os testes. Um fator que vem chamando a atenção dos pesquisadores da UFMG é o resultado da vacina em voluntários com mais de 65 anos de idade, considerados mais vulneráveis. Segundo o estudo, ninguém desse perfil apresentou formas graves da doença, nem teve sintomas adversos consideráveis até agora. Os resultados nessa faixa etária, nesse grupo acima de 65 anos, são bastante promissores, revelando segurança, que é mais importante, e imunogenicidade. É a potência da vacina, é a capacidade dela despertar o sistema imunológico. Então esse é um benefício muito importante, e particularmente nessa faixa etária, que tem uma mortalidade e uma taxa de hospitalização maior. A vacina da Janssen apresentou eficácia global de 66%. A Johnson & Johnson declarou que pretende pedir autorização para uso emergencial à Anvisa, mas não informou quando. Seu Marco Túlio, 66 anos, outro voluntário, manda relatório para a equipe médica 2 vezes por semana pelo celular. E o que mais quer é compartilhar a certeza de que vacina é vida. Eu me sinto realmente útil e faço com muito prazer. É o mundo. Eu estou aqui em Belo Horizonte, o outro está no Rio, o outro está nos Estados Unidos. Vamos unir cada folhinha dessa aí e fazer um todo, né?
Para isso que a gente está aí. É isso. A Fiocruz finalmente vai receber o primeiro lote da matéria-prima chinesa para fabricar a vacina Oxford AstraZeneca. O voo com o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, está previsto para sair agora à noite do aeroporto de Xangai e chegar ao Rio de Janeiro no sábado à tarde. Essa é a primeira das 3 remessas que chegarão até o fim do mês. Com as 3, a Fiocruz deve produzir 15 milhões de doses. Esse primeiro lote deveria ter chegado ao país no mês passado. O atraso vai alterar o cronograma da Fiocruz, mas o Instituto mantém a previsão de entregar 100 milhões e 400 mil doses até o fim de julho. Foi também com atraso de quase um mês que 5.400 litros de IFA chegaram ontem à noite da China para o Instituto Butantan, que espera transformar tudo em 8 milhões e 600 mil doses da Coronavac. A entrega ao Programa Nacional de Imunizações será em 20 dias. Um novo lote com 5.600 litros está previsto para a próxima quarta-feira. Ter matéria-prima é um alento, mas a espera aumenta a ansiedade e as cobranças. O ritmo lento da vacinação no Brasil e a dependência de insumos para a fabricação de vacinas de apenas 2 laboratórios está fazendo com que governadores se unam para acelerar os processos. A defesa que fazemos pelo Fórum dos Governadores do Brasil, nesse caso, todas as regiões do Brasil, é de trabalhar com múltiplas vacinas, além da vacina AstraZeneca, Coronavac, Sputnik, trabalhar com a Pfizer, a Moderna, a Johnson, ou seja, todas as vacinas existentes. Por quê? O objetivo é, mais rapidamente possível, garantir vacina para a imunização dos brasileiros, para mais cedo sairmos da crise. A vontade de ter uma variedade maior de vacinas, também em quantidades maiores, tem esbarrado em entraves e barreiras que não são apenas internos. O ritmo de aprovação de imunizantes pelas agências reguladoras internacionais também tem sido lento. 7 vacinas já passaram pela fase 3 de testes no mundo: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac, Novavax, Janssen e Sputnik. Aqui no Brasil, a vacina da AstraZeneca, Oxford e a Coronavac receberam o aval da Anvisa. Já a Organização Mundial da Saúde só validou até o momento a vacina da Pfizer, mas deve aprovar as vacinas da Moderna e da AstraZeneca nos próximos dias. A organização também avalia a Coronavac. O diretor adjunto da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que atua para a OMS nas Américas, explica que as vacinas aprovadas por eles têm uma espécie de passe livre mundial e não precisam de aprovação da Anvisa. Jarbas Barbosa da Silva diz que, pelo consórcio da OMS, o Brasil deve receber entre 10 e 14 milhões de doses da AstraZeneca Oxford a partir do fim desse mês. A produção é limitada. E nós temos que trabalhar nos 2 sentidos: estimular, verificar como pode ser feita uma produção em maior escala e, ao mesmo tempo, acelerar os processos regulatórios, mantendo o nível de exigência de qualidade. Mas mesmo todos os grandes produtores do mundo, seja os tradicionais, os não tradicionais, eles se encontram nesse momento buscando acelerar a produção, mas até o final de março, nós acreditamos que essa quantidade ainda será limitada. Cerca de 2 bilhões de doses que nós queremos entregar até dezembro, cerca de 60% a 65% estão comprometidas só a partir de julho. Com a flexibilização da Anvisa anunciada ontem, não há mais necessidade de estudos de fase 3 no Brasil para apreciar o pedido de registro de vacina. O governo federal anunciou que pretende comprar a Sputnik e a vacina indiana Covaxin, que não anunciou resultados de fase 3 e, por enquanto, só tem autorização de uso emergencial do governo indiano. Ela será testada em voluntários brasileiros pelo Instituto Albert Einstein de São Paulo. A Sputnik está sendo aplicada em mais de 15 países e aguarda a aprovação da Anvisa e de outras agências reguladoras. A OMS explica como é feita a avaliação para garantir a segurança e a eficácia da vacina. Não é um processo burocrático que entrega um ofício e pede um carimbo. É uma análise técnica, muitas vezes de milhares de páginas de informação,
e que precisam ser cuidadosamente analisadas para que se tenha segurança do que se está autorizando. Uma coisa é certa, as vacinas de qualquer fabricante, quando devidamente analisadas e autorizadas pelos órgãos fiscalizadores, são importantíssimas para frear a pandemia. Quanto mais cedo nós fizermos vacinação, mais cedo saímos da crise, tanto da crise da pandemia como a parte social e econômica. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária no Pará, nessa pandemia. O PCdoB pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar e responsabilizar os dois nesse caso. E também pediu a inclusão do presidente Bolsonaro no inquérito sobre responsabilidades no colapso da saúde do Amazonas. No caso do Amazonas, até agora, apenas Eduardo Pazuello estava sendo investigado. No pedido inicial, a PGR alegou que o ministro só tomou providências sobre a situação gravíssima dos estoques de oxigênio no Amazonas dias depois de ter sido informado. Hoje, Pazuello prestou depoimento à Polícia Federal no hotel de trânsito do Exército, em Brasília, onde mora. A data e o local foram escolhidos pelo próprio ministro, como determinou o relator do inquérito, Ricardo Lewandowski. Segundo a assessoria, o ministro detalhou as ações em andamento no Amazonas e se colocou à disposição da Justiça. A prefeitura do município paraense de Santarém transferiu para um hospital 12 pacientes com Covid que estavam numa unidade de pronto atendimento superlotada. As transferências aconteceram depois da morte de 5 doentes em estado grave. 2 pessoas ainda esperam vaga em UTI. Municípios do oeste do Pará estão em lockdown há 4 dias para tentar conter a pandemia. Pacientes transferidos do Amazonas e de Rondônia para receber tratamento no Paraná estão começando a voltar para casa curados. É hora de comemorar o simples. Não existe coisa melhor estar na nossa casa, sentir o oxigênio que Deus deu. Agradeço muito. Agradecer pelos reencontros. E aqui é o meu esposo Nascimento e minha neta Eloá, a princesa da vovó. Celebrações que começaram ontem em Curitiba. Estou muito feliz, é como se fosse uma vitória, você nem imagina. O consultor, de 42 anos, começou o tratamento em Manaus, que enfrenta colapso na saúde. Terrível, terror no estado do Amazonas. Olhava para o lado direito, o pessoal morrendo, olhava para o lado esquerdo, do mesmo jeito. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Semana passada, o Christian foi transferido para Curitiba, onde ficou uma semana internado, lutando contra a doença. Puxar e viver aquele verdadeiro ar puro mesmo. Estava sentindo falta? Muito, muito. Você nem imagina quanto. O Paraná já recebeu 44 pacientes de Covid do Amazonas e de Rondônia. Eles estão sendo atendidos em hospitais de Curitiba e região metropolitana. Muitos chegaram aqui em estado grave. Quem venceu a doença volta para casa aliviado e com muita gratidão. Cada minuto da minha vida que eu viver, eu vou agradecer a Deus por ter voltado curada. A dona Venita, de Rondônia, passou 8 dias internada em Curitiba. Nem queria viajar para cá, mas mudou de ideia depois de ouvir o conselho de uma enfermeira de Porto Velho. Ela falou, mas a senhora, ou a senhora vai, ou a senhora corre o risco de perder sua vida aqui. Ela veio e venceu. Quando você recebeu a notícia da alta, como foi para a senhora? Chorei. Chorei muito, muito mesmo. Emoção também na despedida. Dona Venita e mais 4 pacientes de Manaus embarcaram de volta curados. Vocês são vitoriosos, vocês venceram. Vocês estão preparados para voltar para casa de vocês. Obrigado. Tá bom? Desejo boa viagem para vocês, tá bom? Muito obrigada. Gratidão eterna. É isso que eu tenho a dizer para eles. Boa viagem para vocês. Obrigado, hein? O número de brasileiros que receberam a vacina passou dos 3 milhões. O Alan Severiano tem os números da pandemia no Brasil atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan.
Boa noite, Renata Bonner. Boa